A Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Norte estará promovendo de 15 a 17 de agosto o 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho. Serão vários especialistas do meio jurídico que irão discutir o tema trabalho escravo contemporâneo em suas perspectivas nacional e internacional. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é a juíza do trabalho, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Maria Rita Manzarra. Doutora Maria Rita, juíza Maria Rita Manzarra, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. O prazer é meu, Manassés. Doutora Rita, falando primeiro do evento, qual a intenção de escolher esse tema, trabalho escravo, para debater com especialistas e professores do meio jurídico, neste momento atual da realidade brasileira? A escolha desse tema foi bem especial para a comissão, Nós temos uma comissão científica, composta por o juiz Cássio, Maurício e eu, e a gente se debruçou sobre questões sociais que realmente pudessem atingir cada vez mais os estudantes, a comunidade jurídica em geral. Nós tentamos idealizar um congresso que saísse um pouco daquele formato tradicional do direito processual, do direito material, e tivesse também um enfoque e uma repercussão social maior. E foi justamente nesse debate da PEC do trabalho escravo, da inserção de algumas empresas conhecidas da construção civil na lista negra do trabalho escravo, a lista suja que eles chamam. Então foi tudo dentro de um contexto, até da edição de um programa de televisão sobre o trabalho escravo infantil aqui na nossa região. Então todos esses fatos nos motivaram a dar essa abordagem ao trabalho escravo contemporâneo, porque é um problema real, que é inimaginável que nesse século, de tantos avanços, nós ainda nos deparemos com situações como essas. E, de fato, nos deparamos no nosso dia a dia. São problemas que nos chegam aqui na Justiça, que o Ministério Público do Trabalho também, no seu dia a dia, nessas inspeções, nessas investigações, se deparam, assim como os auditores do trabalho. Todos exercem um papel relevantíssimo no combate a essa realidade que, infelizmente, ainda existe. Sob a ótica observativa do trabalho escravo contemporâneo, para a gente esclarecer o telespectador que está nos vendo agora, o que é que caracteriza o trabalho escravo? Antigamente a gente sempre idealizava o trabalho escravo como aquela figura, geralmente dos negros, no início dos índios, depois dos negros, com aquele pé com aquela corrente, aquela bola de ferro e tudo, a restrição, exatamente, a restrição pura da liberdade. E hoje em dia o trabalho escravo veio ganhando uma nova feição, se adequando aos nossos avanços e temos o trabalho escravo contemporâneo, que é justamente essa submissão do trabalhador a condições indignas, a condições não decentes. Então é você submeter certas restrições, às vezes de higiene, de saúde e segurança ao trabalhador, exaustivas jornadas, e o trabalhador fica ali submetendo aquilo com a sua dignidade totalmente afrontada, mas pela necessidade de manter aquele emprego. Então a gente verifica hoje trabalho escravo contemporâneo urbano, aquelas situações, especialmente dos trabalhadores que vêm até de outros países, em busca de condições melhores de vida e se submetem na costura, aquelas jornadas. Nós temos casos recentes até investigados lá em São Paulo dos bolivianos, que trabalhavam na costura, horas a fio, jornadas absolutamente exaustivas, sem intervalo, sem condições de trabalho mesmo ali, sem luz no trabalho, sem poder usar o banheiro direito. Enfim, restrições inimagináveis, mas que eles se submetiam para ter aquela contraprestação mínima, aquele salário mínimo para garantir sua subsistência. Então, essa é a nova feição, essa submissão de condições desumanas, degradantes mesmo, que os trabalhadores são submetidos. Ou seja, o trabalho escravo hoje não está... todas essas facetas contemporâneas aí que o trabalho escravo adquiriu, ou seja, se adaptar à nova realidade, ele não está mais somente na fazenda, no mundo rural, ele veio para a cidade agora e com várias complexidades, Exatamente. Antigamente isso era mais comum, na questão das fazendas, mais distante dos nossos olhos. Hoje em dia o trabalho escravo contemporâneo rural ainda existe, Nós tivemos aqui recentemente, no próprio estado, no canavial, a detecção daquelas condições dos trabalhadores que não tinham nem onde comer, Era uma lona que a comida era jogada em cima para eles comerem com a mão, Sabe-se lá as condições daquela comida. E uma realidade nossa aqui, próxima a Natal. Então é muito difícil a gente lidar com esse problema no dia a dia, mas existe o rural e o urbano também com essa outra feição. A produção, a necessidade de produzir de forma exacerbada e recaindo sobre o trabalhador a imposição dessas condições desumanas.
Doutora Rita, do ponto de vista da sociologia do direito, a que se atribui, digamos assim, essa evolução ou essa modernização das formas dessa prática de trabalho escravo? Ou seja, no nosso mundo contemporâneo, hoje as relações de produção mudaram, né? Como é que a senhora vê essa questão? Se atribuir uma causa ou uma justificativa para isso é muito complicado, né? Acho que nem a sociologia do direito consegue explicar. As formas de produção mudaram, só que a busca do lucro sempre existe e cada vez mais latente, né? E eu acho que é justamente isso, essa necessidade, essa exploração exacerbada que leva a essa inobservância das regras mínimas do trabalhador. Então, é justamente isso. Você vê o quê? Né? O povo quer produzir, quer lucrar e não importa a que custo. Né? E isso acaba trazendo essa consequência de escravização do ser humano. Né? Você transforma o ser humano numa coisa, a coisificação do ser humano. É isso que a gente verifica hoje em dia nessas relações de produção. Então, tanto na área urbana, a gente constata isso e ainda nos torna algo que indigna muito mais, né? Porque a gente vê empresas famosas, empresas com lucro já consolidado e indiscutível, realizando a prática desse trabalho escravo. Então, essas notícias sempre repercutem de uma forma muito chocante. Né? E realmente tem que ter uma punição, tem que ter uma fiscalização enorme, porque é inadmissível que isso exista no século XXI. Realmente não tem justificativa para isso. Doutora Maria Rita, são muitos casos de trabalho escravo contemporâneo que chegam à Justiça do Trabalho hoje? Ou quais são, na verdade, a senhora tem os números, assim, pelo menos algumas estatísticas do trabalho escravo no país? O que a gente pode verificar é que não chega ao judiciário nem um terço do que de fato acontece. Né? Nós temos, eu até busquei no site do Ministério do Trabalho e Emprego dados que possam nos dar essa realidade. Né? Nós tivemos no ano passado, em 2012, 141 operações, né, de investigação de situações de trabalhador submetido ao trabalho escravo. É um número muito ínfimo. Né? No tamanho do nosso país, nós temos 141 operações. Né? Mas nessas 141 operações, nós tivemos mais de 2.700 empregados libertados, digamos assim, dessas condições, né? Que a gente chama de trabalhadores resgatados. Esses dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, dos auditores do trabalho que fazem esse difícil e tão mal recebido trabalho, né? Porque eles chegam lá para autuar naquelas condições hostis em que o empregador já sabe que vai dar errado, né, para ele. Então, a gente tem caso até, né, do assassinato daqueles auditores há alguns anos atrás, mas é um trabalho louvável que a gente precisa incentivar. E é isso que nós notamos, são 141 operações para o país inteiro no ano. Precisa de mais trabalho nesse sentido. Um país com dimensões continentais como o nosso é muito pouco. É muito pouco, né? Mas nesse pouco você já vê que 2.800 trabalhadores foram libertados. 2.800 trabalhadores se submetiam a essas condições degradantes de trabalho. Então, o que a gente precisa, de fato, é que isso venha mais ao judiciário, que haja um número maior de auditores de trabalho atuando nesse campo, em campo, o Ministério Público do Trabalho também investigando isso. É isso que nós precisamos, porque constatado o trabalho escravo, quando isso chegar no judiciário, com certeza a punição virá, indenizações serão impostas, porque quando eles sentem bastante essa questão da indenização, sentem no bolso, né, o custo, pagar por aquilo que estavam fazendo. E é isso que nós precisamos. Eu acredito que só venhamos a ter um resultado efetivo quando a fiscalização for maior. Né? Não é que não estão fazendo, mas nós precisamos de mais auditores, nós precisamos de mais operações nesse sentido, para que não fique somente nesse número. Porque se 141 investigações nós tivemos 2.800, imagine quando aumentar o número de operações em busca de trabalhadores que estejam vivendo nessas condições. Ok, muito bem. Nós vamos precisar fazer só um breve intervalo e em instantes nós retornamos com o Justiça e Trabalho.